Ei, Dev Android, você mesmo, faz favor, não me deixa falando sozinho não. Ih, vazou. Será que tem algum Dev Android que eu possa conversar aqui? Porque aqui lá vazou. Aonde aqui? Ah, ok, aqui, beleza. Olá, tudo bem? Se você é um Dev Android e está me escutando, eu queria conversar com você hoje sobre um assunto muito importante no desenvolvimento Android, que é sobre Memory Leaks. Você já ouviu falar sobre Memory Leaks? Sabe como são causados Memory Leaks? E mais importante ainda, você sabe como detectar Memory Leaks em aplicações Android? Se você não sabe, fica comigo então até o final deste vídeo que eu quero trocar uma ideia com você. Olá, Douglas Mota aqui, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Memory Leaks e eu dividi este vídeo em duas partes. A primeira parte nós vamos entender de forma mais conceitual o que são Memory Leaks, como eles são causados. Nós vamos tentar entender isso através do quadro branco. Eu já deixei aqui um esqueminha desenhado, fiz aqui alguns rabiscos. Eu vou explicar para vocês o que são Memory Leaks, como eles são causados aqui de forma conceitual. E na segunda parte deste vídeo, eu vou mostrar para vocês na prática uma aplicação Android, onde eu introduzi um código meio errado, que vai causar vazamento de memória numa aplicação Android. Eu vou te mostrar como que esse código foi escrito e talvez você até tenha esse código escrito também no seu projeto. E juntos nós vamos aprender a detectar esse código mal escrito, vamos aprender a detectar um memory leak no Android, porque é algo muito difícil detectar quando acontece um memory leak, quando acontece um vazamento de memória. Às vezes a sua aplicação aparentemente funciona como se nada de errado tivesse acontecido, mas por trás dos panos, lá na memória do dispositivo do seu usuário que está rodando o seu aplicativo, está acontecendo algum tipo de problema que pode causar falhas graves no seu aplicativo enquanto ele estiver em execução. Então, para detectar facilmente vazamentos de memória no Android, nós temos hoje uma biblioteca muito útil chamada Leak Canary e eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem configurar essa lib no projeto de vocês e a partir daí, toda vez que acontecer um vazamento de memória, essa biblioteca vai te alertar e você a partir daí pode corrigir o problema na sua aplicação, beleza? Então fica comigo até o final deste vídeo para você não perder nada do que eu disser aqui. Então vamos lá para a primeira parte do nosso vídeo. Eu tenho aqui no meu quadro branco desenhado um esqueminha aqui, onde eu vou conseguir explicar para vocês como um memory leak ocorre, né, representado aqui através dessas imagens. E basicamente o que nós temos aqui é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma activity principal, meu main activity. Aqui ela está na orientação retrato e aqui ela está na orientação paisagem. Eu tenho aqui também do lado direito um objeto singleton. E imagine que esse objeto singleton ele tem um ciclo de vida maior do que o ciclo de vida da sua activity, ok? Isso pode acontecer aí diversas vezes numa aplicação Android. Existe um singleton que ele vive mais do que a sua activity vive, porque a activity já tem um ciclo de vida, ok? Então tenha isso em mente também. E nós temos aqui também a memória do dispositivo do usuário, e essa memória ela é representada por duas partes, né, basicamente. Eu vou dar uma explicação básica aqui, e depois vocês podem, né, buscar se aprofundar com relação ao funcionamento de uma memória em um dispositivo Android, em um sistema operacional, ok? Mas basicamente só para vocês entenderem como que funciona e como que o memory leak acontece aqui neste caso. Então nós temos aqui uma memória que ela é representada por duas partes. A primeira parte nós temos aqui a pilha. A pilha ela é responsável por toda a alocação estática em uma aplicação Android. Por exemplo, todas as variáveis locais e que são do tipo primitivo, elas vão estar aqui na pilha e a pilha também ela armazena referências para os objetos que são criados. Já o heap, né, que é esse espaço grandão que nós temos aqui na direita, o heap é responsável pela alocação dinâmica de memória. Todo objeto que é criado aqui numa aplicação Android, ele é criado aqui nesse espaço grande. Então aqui nós teremos o objeto e aqui na pilha nós teremos uma referência que vai apontar para esse objeto que está no heap. Beleza? Então basicamente é isso. E nós temos um outro elemento aqui que é o garbage collector. E o Garbage Collector ele tem um papel muito importante aqui com relação a uma aplicação Android, ao gerenciamento de memória, é porque é o Garbage Collector que mantém o heap limpo. Ou seja,
a partir do momento que nós temos um objeto aqui no heap que não está sendo referenciado por ninguém aqui na pilha, o Garbage Collector vai limpar esse objeto aqui do heap para poder liberar espaço para que a sua aplicação possa alocar novos objetos aqui no heap. O que pode acontecer é, se esse heap ficar cheio de objetos aqui, chega uma hora que a sua aplicação não vai ter mais memória e a sua aplicação vai causar uma falha para o usuário, dizendo que esgotou a memória, né, e a aplicação não pode continuar funcionando. Então, esse é um papel aqui, né, um papel muito importante no Garbage Collector em uma aplicação Android. Não só em uma aplicação Android, mas em aplicações, frameworks e plataformas, né, que utilizam o Garbage Collector para poder fazer otimização de memória, ok? Então, nós temos esse esquema aqui desenhado e agora eu vou fazer algumas representações aqui para a gente poder ver o Memory Leak acontecendo. Então, vamos lá, vamos tentar colocar em prática tudo aquilo que eu falei aqui agora. Então, imagine que o usuário abriu a sua aplicação e automaticamente a sua aplicação abriu a sua atividade principal porque ela está declarada no manifesto como sendo atividade principal. Então, automaticamente o SO instancia a sua main activity e quando isso acontece, ele vai criar uma referência de memória para esse objeto e esse objeto vai ser criado aqui no heap. Então, aqui no heap nós temos o nosso main activity e aqui na pilha ele vai colocar aqui, a pilha é o seguinte, o último que entra é o primeiro que sai. Então, ele vai colocar aqui a referência para o nosso main activity. Então, vou colocar aqui A, B, C. Então, nós temos aqui uma referência que vai apontar para o objeto que está aqui no heap, ok? Então, é basicamente assim que funciona. Agora, imagine que o usuário rotacionou o telefone dele, que estava na orientação retrato, para orientação paisagem, ok? Ele saiu desse estado e foi para esse estado. Nós sabemos que quando isso acontece, o sistema operacional do Android, ele destrói a activity e recria ela novamente. Então, quando isso acontece, em relação à memória, o que acontece, né, quando acontece essa rotação de tela? Aqui na memória, ele vai limpar, né, o nosso ABC, ele vai tirar esse carinha da pilha, ele entrou, ele foi destruído, ele vai sair. Então, o nosso ABC, ele sai da pilha e com isso nós temos aqui agora, né, um objeto que não tem mais nenhuma referência, não tem ninguém mais apontando para este cara. E depois de um tempinho, né, o Garbage Collector ele vai rodar, automaticamente ele vai rodar, ele vai buscar aqui no heap algum objeto que não está sendo utilizado, ele vai encontrar esse objeto aqui porque não existe ninguém na pilha que está o referenciando e automaticamente o Garbage Collector vai limpar esse objeto aqui da pilha, ok? Enquanto isso acontece, automaticamente a nova activity é criada agora na orientação paisagem e automaticamente é colocada na pilha a referência dessa activity na orientação paisagem. Então, vamos colocar aqui de novo a ABC, é a nova referência dessa activity aqui, a referência está aqui e o objeto vai ser alocado aqui no heap novamente. Então, a nossa main activity aqui, nós vamos ter aqui uma referência, ok? Então, o fluxo é esse, né? O que acontece toda vez que a gente rotaciona o telefone. Agora, vamos causar aqui um memory leak, né? Vamos ver como que isso acontece. E para isso acontecer, tanto eu quanto você, devs Android, temos que codificar o nosso aplicativo de maneira incorreta para que o memory leak aconteça. Vocês lembram que eu falei para vocês que o singleton ele tem um ciclo de vida maior que o ciclo de vida da minha activity, beleza? O que pode acontecer? A gente pode criar aqui um singleton e esse singleton ele precisa do contexto. Não precisa ser o contexto da activity necessariamente, mas ele precisa de um contexto para poder fazer alguma coisa. Para poder lançar um toast, para poder buscar uma string, para poder comunicar com o framework do Android. E como ele precisa de um contexto, o que acontece muitas das vezes, né, que eu já cometi várias vezes, né, algum de vocês podem ter cometido isso aí várias vezes, é toda vez que a gente utilizar esse objeto singleton, a gente passar para ele o contexto da nossa activity. Então, imagine que a gente utilizou o nosso singleton dentro da nossa main activity e passamos para o nosso singleton a referência da nossa activity. Nós passamos para ele o ABC. Então, vou colocar aqui ABC. Então, o singleton agora ele guarda uma referência da nossa main activity, que neste momento está aqui em modo paisagem. Agora, se a gente rotacionar novamente o telefone, nós vamos rotacionar novamente agora e vamos voltar o nosso telefone para a orientação retrato. O que vai acontecer aqui? A nossa referência ABC, ela vai continuar na pilha porque o nosso singleton está guardando essa referência aqui. Então,
Imagine que essa referência não saiu da pilha justamente porque o nosso singleton está guardando essa referência e o nosso singleton ele continua vivo porque ele vive conforme o ciclo de vida da nossa aplicação. Mas mesmo assim, o sistema operacional do Android ele vai destruir a Activity e vai recriá-la novamente e colocar essa nova referência aqui na pilha. Então, vou colocar novamente aqui, mas vou colocar agora BDAC. Vou colocar qualquer coisa aqui, ok? Colocou essa nova Activity na pilha, instanciou aqui uma nova Activity, tá? Activity main 2, por exemplo, e apontou agora essa referência, a referência DAC, para essa outra Activity que foi criada aqui na orientação retrato, ok? Então agora o Garbage Collector vai fazer o trabalho dele, porque ele é programado para poder executar de X em X tempo. Ele vai olhar aqui para a memória heap, para a parte da memória aqui, que é o heap, e vai verificar que tudo está ok. Então para o Garbage Collector está ok, porque os objetos que estão aqui estão sendo referenciados por alguém aqui na pilha. Mas olha o problema, como que ele é muito grande, ele pode se tornar muito grande nessa situação do singleton. Imagine que quando a nossa main activity no onCreate dela, toda vez que chama o onCreate, ela chama o singleton por algum motivo e passa a referência dela para o singleton. Então, novamente, quando essa main activity que foi colocado no modo retrato, ela chamou o singleton, passou o contexto dela para o singleton e agora o singleton vai guardar o contexto DAC, por exemplo, ok? E agora o DAC está aqui. Agora imagine que o usuário fique rotacionando o telefone dele, né, infinitamente. É claro que isso não vai acontecer, é só para fins, né, ilustrativos, para vocês entenderem. Toda vez que o usuário rotacionar o telefone dele, esse fluxo aqui vai ocorrer. Nós vamos alocar memória aqui desnecessariamente até chegar a um ponto em que nós não temos mais memória no heap, e aí a aplicação do usuário vai falhar com uma mensagem qualquer dizendo que não existe mais memória suficiente, né, para o aplicativo executar. Vai matar o aplicativo, ele vai abrir o aplicativo de novo, se ele não desinstalar o seu aplicativo, e toda vez que ele fizer esse processo, ele vai esbarrar nesse problema de leak de memória. Ok? Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui, né, de forma conceitual, né, o que é o memory leak, como que o memory leak é causado aqui no Android. Espero que vocês tenham entendido. Se eu cometi algum erro aqui na explicação, alguma falha, quem tem, né, mais conhecimento aí, entende um pouco melhor com relação ao gerenciamento de memória, o Garbage Collector, pilha, heap, por favor deixe nos comentários aí me corrigindo, né, até para ajudar quem está aí escutando isso pela primeira vez. Mas eu acredito que eu consegui representar bem aqui com este esquema. Beleza? Então agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte prática deste vídeo. Vamos simular alguns comportamentos desse daqui, né? Nós temos um código lá que já introduz alguns probleminhas que vão causar memory leaks. E aí vocês vão ver na prática isso acontecendo para vocês prevenirem isso aí no projeto de vocês. Beleza? Então é isso, vamos lá para a tela do meu computador agora.